Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 24 de novembro, sábado, o Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 40. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negaram a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falastes muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, nós percebemos aqui um ponto doutrinário, de doutrina. O Evangelho já começa ilustrando um grupo de judeus, chamados saduceus, que não acreditavam na ressurreição, ou seja, não acreditavam que se poderia voltar à vida, portanto, eterna. A vida acabava com a morte e basta. Jesus, então, aproveita essa pergunta para poder dizer, a partir do exemplo que eles mesmos deram, de uma mulher que se torna viúva e, portanto, 7 irmãos, e ela casa com cada um deles, e a partir daí morrem. Pergunta: e no céu nascerá esposa de quem? Dos 7? Jesus, então, aproveita para poder dizer uma coisa muito interessante. Os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Então, Jesus está dizendo aqui que no céu nós não iremos precisar nos casar, nós não iremos precisar até mesmo de religião. Por que existe a religião hoje? Por que existem os elementos de religião, como a fé, os sacramentos, a Eucaristia? Porque justamente esses elementos nos ajudam a entender a realidade futura espiritual que Deus nos prometeu. Mas quando estivermos com Ele no céu, nós não iremos precisar de sinais para entender que existe uma vida futura, porque já estamos na vida futura. Casamento é um sinal de unidade, de indissolubilidade. No céu, nós estaremos unidos a Deus e não iremos precisar nos separar, porque não haverá também mais brigas, não haverá ressentimentos, haverá somente alegria no céu. E isso foi o próprio Jesus que falou para nós. Portanto, meu irmão, minha irmã, Jesus hoje, se você puder retomar esse Evangelho e lê-lo, e aí você vai entender realmente já Jesus que responde muitas vezes as perguntas que todos nós temos. Nós teremos a vida eterna no céu, onde viveremos a alegria. E o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.